Olá pessoal, a gente vai fechar agora nosso assunto da prova de desenho, falando agora sobre os casos de congruência de triângulos. A gente já viu que dois triângulos eles são congruentes quando eles têm a mesma medida dos lados, e a mesma medida dos ângulos internos. Só que agora a gente vai ver alguns casos de congruência de triângulos que não vai ser necessário dar as medidas dos lados e as medidas dos ângulos, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Há casos em que, dados alguns elementos congruentes, podemos assegurar que dois triângulos vão ser congruentes, Aí, para isso, são chamados os casos de congruência de triângulos. Então, é como eu disse, nem sempre vai aparecer todos os lados ou todos os ângulos dos dois triângulos que eu quero comparar, para ver se eles são congruentes ou não, certo? Então, para isso, a gente vai ver agora três casos, que a partir desses três casos, a gente vai poder afirmar se esses triângulos vão ser congruentes. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o caso LLL, que vai ser o lado, lado, lado. Eu vou ter o caso LAL, que vai ser lado, ângulo, lado. E também eu posso ter o caso ALA, que é o ângulo, lado, ângulo. A gente vai ver agora esses três casos de congruências. Que é o seguinte, ó. Primeiro vamos para o caso LLL. Se dois triângulos que possuem todos os lados congruentes, eles vão ser congruentes. Então, o que é que esse caso está dizendo? Se eu tiver dois triângulos em que todos esses lados aqui, ó, vão ser iguais a todos esses lados, eu já posso afirmar que eles vão ser congruentes, apesar de não ter o valor dos ângulos, os valores aqui. Eu não sei quanto é que vale os valores dos ângulos, mas se os lados forem iguais a esses lados aqui, eu já posso afirmar que são congruentes. Então, tenho aí, ó, o lado BC, que ele é congruente ao lado EF, não é isso? Eu tenho que o lado AC, ele é congruente ao lado DF. E eu tenho aqui nesse caso também que o lado AB, que é esse, ó, ele é congruente ao lado DE. Então, sabendo disso, eu posso afirmar que o triângulo ABC, ele vai ser congruente ao triângulo DEF. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esses dois triângulos. Aí, para me afirmar que eles são congruentes, eu vou ter que comparar cada lado. Se todos os lados forem iguais, quer dizer que eles são congruentes. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho um 5 aqui, ó, esse lado 5. Ele vai ser igual, ó, a raiz quadrada de 25, Então, quer dizer que esse lado é igual a esse, O 7. O 7 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 49. E o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Não é isso? Então quer dizer o quê? Que todos esses lados, ó, eles têm a mesma medida que todos esses lados aqui. Então, por causa disso, esses dois triângulos eles são congruentes. Então esse é o caso lado, lado, lado. Certo? Porque eu comparei somente os três lados. Nesse outro caso agora, o caso LAL, ou seja, eu vou comparar um lado, um ângulo e um lado. Então, quando eu tiver isso, ó, dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Então, se eu tiver dois lados iguais e o ângulo entre eles também for igual, quer dizer que eu posso afirmar que eles também são congruentes. Certo? Então, nesse caso aí, ó, eu tenho o lado AC, que ele é congruente a esse lado DE. Eu tenho o lado AB, que no caso é esse daqui, ó, que é congruente ao lado DF. E eu tenho esse ângulo A, que no caso ele vale a medida A. E ele vai ser congruente a esse lado, ou melhor, a esse ângulo D, que tem uma medida B. Então, se eu tiver lado, ângulo e lado igual a esse lado, a esse ângulo e a esse lado, quer dizer que eu posso afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes. Então tem aí, ó, triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Por exemplo, ó, se eu tenho aí esse triângulo aqui, que eu tenho um lado 4, o ângulo entre eles valendo 30 graus, e o outro lado 3 elevado a 2, se eu comparar, ó, o 4 com esse raiz de 16, ó, é a mesma coisa, Então quer dizer que esse lado é igual a esse daqui. Da mesma forma, o ângulo entre eles, 30 graus e 30 graus. E o outro lado, eu tenho aqui 3 elevado a 2
e esse daqui é o 9, ou seja, é a mesma coisa, não é isso? Então tá aí. Eu vi que os dois lados são iguais a esses dois lados, e o ângulo entre eles também é igual, não é isso? Então eu posso afirmar que também esses dois triângulos são congruentes. E o nosso terceiro caso, que é o ALA, agora é quando eu tiver um ângulo, um lado, e um ângulo igual ao outro triângulo. Então, ó, dois triângulos que possuem um lado e os ângulos adjacentes a esse lado, respectivamente congruentes, quer dizer que eles são congruentes. Tá certo? No caso, eu tenho esse lado, que é igual a esse lado aqui, não é isso? E tenho, além disso, se esse ângulo for igual a esse, e esse ângulo for igual a esse, quer dizer que esses dois triângulos eles são congruentes. Então tenho aí, ó, o ângulo A igual a esse ângulo D, tenho o lado AC, ó, congruente a esse lado ED, e eu tenho esse lado C aqui, ó, ou melhor, eu tenho esse ângulo C aqui congruente a esse ângulo E. Então, eu posso afirmar que os dois triângulos eles são congruentes. Por exemplo, aí, ó, eu tenho esse lado aqui, ó, 10 elevado a 2, e tenho esse lado 100, não é isso? E além disso, eu tenho 45 graus, ó, igual a esse 45, 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100, e os 50 graus é o mesmo 50 graus. Então, o que é que eu tenho aí? Ó? Dois ângulos iguais a esses dois ângulos, e o lado que está entre os ângulos também é igual a esse lado aqui que está entre os ângulos. Então, quando eu tiver isso, eu posso garantir que eles são congruentes. Tá certo, pessoal? Então, o que é que a gente acabou de ver? Que, dependendo dos casos de congruência de triângulos, pode ser que o triângulo não apresente todos os elementos, né? Ou falte algum lado, ou então falte valores de ângulos. Mas, mesmo assim, por esses três casos, eu posso garantir se esses triângulos eles vão ser congruentes ou não, né? Tá certo, pessoal? E é isso aí.